antes de a gente fechar, a parte final, é a segunda parte, né? Só explicando também para você que está na live. Devido à chuva, teve uma queda de energia e a gente entrou para o segundo bloco. Então, se você está assistindo esse, tem um bloco anterior, também tem a participação aqui do Edson Boaventura com os assuntos aí de ufologia. Ó, se você que está na live, inscreva-se no nosso canal, dá o clique lá, inscrever-se, ativa o sininho. Tem também o YouTube, se você quiser conhecer, né, tirar suas dúvidas. Tem o canal do Edson Boaventura, se inscreva também, vai lá e participa. Você faz live também lá? Não? Faço live geralmente domingo à noite. A gente tem uma live e temos vídeos no canal segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta tem a publicação. Tudo que envolve ufologia, você vai lá, registra e já joga lá. Inclusive, também. Eu gravei agora em Campinas um caso bem clássico de lá, que é o caso da chuva de prata. Estive no local, na rua Major Solon e tal. Então vai sair um vídeo bem legal nos próximos dias aí. A gente conseguiu, inclusive, informação nova, né, sobre esse caso aí. E nos jornais da época, consta que a aeronáutica pegou um pedaço disso, né, no próprio Correio Popular. Tem um recibo, ficou um recibo da aeronáutica que trocou, né, trouxe o recibo e pegou o fragmento do OVNI, né, da substância que solidificou lá nessa rua Major Solon. E aí, provavelmente isso foi analisado, mas nós não temos o resultado oficial dos militares até hoje. O que a gente tem é a análise feita nos laboratórios IONG pelo Dr. Visvaldo Maffei, e sabemos hoje que o material foi analisado nos Estados Unidos também, na Alemanha e na Suíça. Tá certo. Professor Zotti, você que gosta de ufologia, sua chance agora, aquela pergunta matadora para o Edson Boaventura. E se você está na live e quiser mandar mais uma, tem um tempinho, depois a gente já encerra esse episódio aí com essa grande fera. Eu vou perguntar, a parte que eu mais gosto da ufologia é a abdução. Uhum. Dos casos aí ufológicos de abdução no Brasil, qual é o que você classifica como mais confiável? Chamar de confiável. Porque não... De abdução no Brasil. Tem vários casos. Tem vários casos, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que eu conheci, né, que eu vi o tete-a-tete ali da experiência foi o Antônio Nelson Tasca, né? Aquele que aconteceu em dezembro de 1983, Antônio Nelson Tasca, um advogado que foi abduzido, ficou com aquelas marcas nas costas, né? E que teve contato com uma suposta tripulante da nave intitulada Kabbalah, do mundo de Agali, né? Então, esse caso, ele me chamou bastante atenção pela sinceridade que o Antônio Nelson Tasca contou o caso. E quando ele conversou comigo, com o próprio falecido Claudio Covo, que era outro pesquisador, lá em Curitiba, nós nos encontramos num evento lá, na década de 90, ele contou detalhes para nós, bem particulares. Já morreu, né, o Antônio Nelson Tasca, que ele teria tido uma relação sexual que ele nunca tinha divulgado por vergonha da família, aquela coisa toda. Então, isso foi um negócio interessante de ouvir dele. Você via ali que ele realmente lembrava daquele negócio e ficou como um trauma, uma experiência traumática para ele. Além da evidência física nas costas, as queimaduras, né? A marca no local onde ele foi pego também. Então, a história dele ela é bem confiável, né? A do Antônio Nelson Tasca. Do Antônio Vilas Boas também, que é um clássico. Um clássico. Mas tem, assim, brasileiro, tem vários casos, né, de abdução que são interessantes. O próprio José Florencio, lá de Campinas, que foi a primeira abdução em 1931, um senhor de 80 e poucos anos naquela época, totalmente lúcido ali, contando a história. Você via que não tinha por que ele estar inventando uma história. E quando houve a abdução, por exemplo, do José Florencio,
que ele chegou em casa, né, à noite, né, tava jogando bola, tava de dia, aí foi abduzido. Quando ele foi largado lá pelos seres, os seres ainda foram bonzinhos com ele, jogaram uma luz iluminando o caminho até ele chegar em casa. Quando ele abriu a porta, tava os pais, né, esperando, e deram uma surra nele, porque perguntaram: onde você estava, menino? Isso é hora de chegar em casa? E aí ele contou: ó, eu entrei num negócio redondo, fizeram isso, tomou uma surra. Ganhou mais ainda, né? E foi dormir. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, apareceu um monte de feridas nas costas dele, onde eles tinham colocado tipo uma espécie de uma toalha gelada. E aí a mãe acreditou. A mãe trabalhava no hospital lá de Campinas. Aí levou o menino para lá, né? O doutor Roldão fez toda a parte clínica, né? Atendeu o menino, mas como não sabia, né? O que era aquilo. Aí deu pílulas do Dr. Ross, né? Quem é mais antigo vai saber isso aí, né? E deu biotônico Fontoura para ele. Deu biotônico Fontoura, porque ele não sabia o que era aquilo. E aí o menino ficou ali um tempo até sarar tudo, ficou ajudando também no hospital, que a mãe trabalhava lá. E a história foi, então, acreditada pelos pais por conta da doença, né, que surgiu, aquelas feridas nas costas, que não tinham uma explicação aparente. Para encerrar, vou te fazer duas perguntas. Na maior parte que eu já soube e que a gente comentou aqui também, essas aparições, né, dos OVNIs, de extraterrestre, sempre em período noturno, madrugada, geralmente, não sei se em todas, você vai poder esclarecer melhor, em locais mais afastados. Por quê? Então, antigamente era assim. Era tipo, a ocasião faz o ladrão, né? Então as abduções elas ocorriam mais em estradas desertas, tal. Hoje mudou de abdução para visita de dormitório. Então hoje independe se é na zona rural ou se é na cidade, se é na casa, se é no apartamento. Eles entram para dentro da casa da pessoa durante a noite, durante a madrugada e fazem as experiências genéticas. Ou seja, o ser humano, hoje, ele é uma cobaia humana na mão desses seres. Quer dizer, então qualquer lugar... Qualquer lugar você não está protegido de nada. O próprio filme... O Jorge Batuque que fez a pergunta dos OVNIs, eu não vou lembrar mais como dele. Ah, tá. O Diogo, agradeço a todos. Tá tem pergunta aí deles? Não, o pessoal que fez as perguntas, então, o Jorge, a Solange Bergamaschi, sim, o Diogo, né? Então, que são pessoas que às vezes estão lá no nosso grupo, fazem parte do nosso grupo de WhatsApp também e que estão prestigiando. Então, valeu, pessoal, por estar acompanhando aí. Obrigado. Obrigado pela participação e as perguntas aí no nosso podcast. E aí, para fechar, por que esses seres não se apresentam, desde as primeiras, você relatou até aqui na época da colonização, né, as mais recentes, de 1900 e alguma coisa, por que esses seres até há tantos anos vêm só nos observando e fazendo alguns experimentos, de alguma forma não se aproximaram, se apresentam para tentar, né, chegar ou fazer parte da civilização, conhecer, né? Há um significado para isso? Então, eu penso aí, analisando todo esse contexto ao longo desses anos, eu percebo que o fenômeno ele é sorrateiro porque há um interesse de que eles se mantenham no anonimato. Porque talvez se a gente souber o que eles estão realmente fazendo, experiência genética, etc e tal, talvez o ser humano ele consiga interromper ou neutralizar a atividade deles e aí os maiores prejudicados seriam eles. Sim. Então é melhor deixar quieto esse negócio. Por outro lado, esses seres eles não funcionam com a noção que nós temos de tempo e espaço. Então pode parecer, mas já passou tanto tempo, mas de repente esse tanto tempo que passou, para eles não tem sentido nenhum. Para eles pode ser 1 minuto que passou da pré-história até agora. E eu percebo que pelas abduções e visitas de dormitório, eles estão fazendo alguma coisa na nossa fisiologia
mexendo alguma coisa aí com algum propósito. Se vai ser um propósito... Tem umas pessoas que acreditam que é um propósito bom. Estão melhorando a genética do ser humano. Pode ser, né? Mas a gente não tem como provar isso ainda. Agora, outros acreditam que eles estão vendo as nossas vulnerabilidades para depois vir e invadir o planeta, dominar e exterminar todo mundo, né? Então, existe os dois contrapontos. Entendi. Mas pode ser que, de repente, a gente seja surpreendido porque eles venham aqui e apresentem um outro objetivo que a gente não conseguiu pensar. A gente acabou ficando focado no de invasão e destruição, ou no outro de melhoria da raça humana, e de repente é uma outra coisa mais diferente. Há pesquisadores norte-americanos que já se debruçaram nas abduções e que fizeram milhares aí de hipnoses, né? Centenas, milhares de hipnoses, juntando todo mundo, esses pesquisadores, e que afirmam que os seres estão num processo de hibridismo, né? Hibridização, pegando o nosso DNA com um deles, tal, criando seres mistos aí, híbridos, né? Tudo isso é especulativo porque a gente não tem ainda o ponto final, mas as hipnoses, os depoimentos de pessoas que não se conhecem, casos que ocorreram em épocas diferentes, eles convergem para esse ponto também. Entendi. Então, é algo a ser, pelo menos, ter o objeto da nossa atenção, porque pode ser que esteja ocorrendo alguma coisa assim também. E a gente ficar atento que não é uma única tipologia que nos visita. Então, como são seres diferentes, de tipologias diferentes, pode haver procedências e origens diferenciadas e objetivos também diferenciados. Não seria de um local só. Talvez objetivos alguns mais neutros, ou de coleta de animaizinhos, de planta, de coisa, e outros já mais profundos, fazendo algum tipo genético mesmo. Temos que ficar atento. Tem que ficar atento. O que eu posso avisar para vocês é que algo bizarro está acontecendo e não está acontecendo de 2024 para cá, não. Isso já vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Entendi. Basta ver a história dos Anunnakis, né? Não sei se você conhece na Suméria Antiga. A história dos Anunnaki deixa bem claro que eles já estavam aqui há milhões de anos. Há controvérsias nessa questão do Anunnaki por conta que as tábuas cuneiforme não, sim, que dizem isso. O que tem nas tábuas cuneiforme dos sumérios, algumas coisas sinalizam que havia já uma civilização, ou que houve, inclusive, até uma viagem de um líder sumeriano que ele olhou a Terra do espaço, inclusive ele descreveu nessa tabuinha cuneiforme, né? Descreveu da mesma forma que um astronauta, quando foi para o espaço, descreveu a Terra e a água e os oceanos. Como é que foi isso? Ele falou que o mar parecia uma massa compacta, duro, né? E a Terra parecia um mingau, parecia um negócio mole, que era o inverso. E os astronautas falaram isso daí. Então, tem algumas coisas que sinalizam que realmente tinha lá o contato com os deuses astronautas, mas o que se sabe hoje é que o Zachar Sitchin, que escreveu vários livros, colocando a interpretação dos caracteres sumérios, ele deu uma forçadinha de barra. Ou seja, tem algumas coisas que não é bem daquele jeito. Só que como ele escreveu o livro, tudo, o negócio foi propagando como uma verdade absoluta e as pessoas vão reproduzindo isso ao longo dos anos, e não há uma pessoa que bata o martelo e fala, não, vamos reavaliar isso aqui, realmente. Não é bem assim, porque ele está falando que isso aqui é o Anunnaki, fez isso, fez aquilo, mas na tradução é outra coisa que está falando. Então, como era uma língua morta, uma língua meio morta, então cabia qualquer tipo de interpretação.
E aí o Zachary Sitchin sempre foi um cara mais crédulo para esse tipo de coisa. É que nem o Eric Von Däniken, né? Não tem o Eric Von Däniken, que escreveu o livro Eros, Deus Astronautas? Então, ele força a barra em algumas coisas. Algumas coisas realmente são inexplicadas, mas tem algumas coisas que o Eric Von Däniken acha que é, mas não é. Mas não A é. percepção dele lá. Tem muita coisa dos livros dele que já foi reavaliada pela arqueologia e hoje a gente sabe que não é bem assim. Aquilo, né? Né? Então, nessas questões de extraterrestre, de mistérios arqueológicos, paleontológicos, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento também da ciência, das novas descobertas e tentar, né? Tentar fazer as adequações Sim. naqueles pensamentos, tal. Só que nem sempre é possível, né? Fazer isso, e principalmente com a internet hoje, divulgando um monte de Cada fake, põe um monte de coisa, né? O que colocando quer, qualquer história lá. Meu, tem umas histórias lá que você vê, o negócio é mirabolante. Mas aí quando você vai ver, foi um negócio criado, não tem fonte nenhuma. Verdade. E infelizmente, e hoje vai piorar, né? O estudo da ufologia, com certeza com IA, né, com inteligência artificial, nós quanta coisa que vamos pode ter muito trabalho, né, inventar, vai ser difícil. para realizar, né? Tem até a história do Valiant Thor, né, que teve com Eisenhower, que é um cara veio lá do espaço. A neta dele, do Eisenhower, não sei se já morreu, também tá não, velhinha. tá viva e tá velhinha. Velhinha. E ela afirma que é verdade, que conheceu o cara, que existiu, que ele veio realmente do espaço. Tem foto dele, né? Tem foto dele, tudo. sentadinho no meio do público. Vai ser difícil controlar agora. Eu espero aí que o Trump consiga liberar pelo menos alguma coisa aí. Eu não acredito que ele consiga tudo. Ele não vai. Eu acho que pelo menos parcialmente alguma coisa para dar uma eu consegui. Vai fazer os ânimos, né, ficarem mais tranquilinhos, né, dos americanos. Alguma coisa ele vai ter que fazer. E olha, ele já fez, né, porque durante a campanha ele falou assim: eu vou liberar os documentos dos Kennedy, né? E também do Martin Luther King, né? E ele liberou. Já fez alguma coisa. Agora tá tendo uma pressão, isso a gente tá sabendo, né? A Luna lá e o pessoal lá, deputado, estão começando a fazer uma pressão para que realmente alguma coisa seja liberada. Então, alguma coisinha sai. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos ufológicos. Beleza. Edson, vou abrir aquela câmera para você fechar aí a nossa live, esse episódio bem interessante, né? Falando sobre os OVNIs extraterrestres. Faltou a gente falar de coisas... Bom, chegou a falar alguma coisa de paranormalidade? Não, também. Nem falamos, mas de repente futuramente a gente faz um outro Fala aí também episódio. dos seus equipamentos, né? Que você vai no local, identificar, né? Mas a gente faz numa outra oportunidade mesmo, convidar, porque isso daí é mais... Se possível, a gente tem aqui no outro estúdio que você conheceu, que é da rádio, a gente está também agora com o RádioCast, né? Certo. Que é o programa dentro da rádio, sendo transmitido também pelas mídias sociais, pelo YouTube. De repente você volta lá, a gente volta para a gente focar no outro ponto aí.